Alô, você que está ligado aqui no podcast da carne, estamos começando mais um episódio aqui no podcast da primeira temporada, o 5º episódio do podcast da carne, que é voltado para proteína animal, seu core business, né? Mas nós falamos, entre outras coisas, de toda a cadeia produtiva que envolve a cadeia produtiva de proteína, né? Então, essa primeira temporada nós focamos um pouco mais nas autoridades, né? Recebemos aqui o deputado Moacir Fadel, o Adolfo Sasaki, estamos recebendo mais autoridades hoje aqui que eu já vou apresentar, e também empresários como a Cássima Garcia, o Daniel Canteira, da Tevre Charcutaria, e hoje eu trago aqui dois amigos muito preciosos, que eu considero um privilégio estar no podcast, para poder ter a oportunidade de falar pessoalmente com pessoas pessoalmente com atenção exclusiva, né? De pessoas que a gente encontra em eventos e tal, e às vezes não dá tempo de conversar por conta dos afazeres, enfim, desses eventos. Mas então deixa eu apresentar logo o César Pasqualin. Tudo bem, Pasqualin? Tudo bem. Presidente do Sindivet, né? Perfeito. E o Rubens Gusso, vice-presidente do Sindivet. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E, Pasqualin, vamos lá então. Primeiro, um prazer muito grande. Como eu falei, né? O César, o Rubens conheci agora. Um prazer de conversar com ele já aqui em off. Mas a gente se vê há muito tempo, né, Pasqualin? Nos encontramos nos eventos e tal. E você sempre muito atuante na medicina veterinária e tal. E eu considero um privilégio mesmo estar sentado hoje na sua frente. Ter a exclusividade de dirigir a palavra pessoalmente e obter a atenção direta sua, uma figura tão conhecida no meio, né? E com esse carisma todo que você tem. Então eu já queria começar já forçando a barra com você. De onde que veio, de onde que você é? Conta um pouquinho da tua vida, como que você chegou na veterinária e como que você chegou no Sindivet, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, né? É recíproco a admiração que nós temos profissionalmente pela sua pessoa e pela trajetória que até aqui você construiu e com certeza deverá construí-la com mais ênfase e qualidade cada vez melhor. Então é um prazer esse convite para nós, é uma grande oportunidade para conversar com você, público em geral, médicos veterinários, né, sobre alguns temas que a gente acha pertinente e também a troca daqueles que você acha pertinente. A minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar abreviá-la, né? Eu sou do interior do estado do Paraná, nasci em União da Vitória, né? E a minha carreira foi até os 16 anos em União da Vitória, depois vim a Curitiba, fui para o Exército, fui oficial do Exército por um determinado período, tá? E depois eu saí, né? Fui para São Paulo, saí do Exército, terminar a minha medicina veterinária que eu tinha começado na Federal aqui, comecei a fazer engenharia em São Paulo, e aí vim terminar o curso que eu comecei a fazer aqui, que era um sonho também dos meus pais, de que eu me formasse, por incrível que pareça, na época, aqui em medicina veterinária. E eu vim aqui concluir, por minha necessidade e por desejo dos meus pais, concluir medicina veterinária na Universidade Federal do Paraná, que, por sinal, na época só tínhamos duas universidades, a de Londrina e a do Paraná. Daí eu ingressei na Secretaria da Agricultura, trabalhei um bom tempo na Secretaria, depois passei para a Emater, a Carpa na época, e aí fiz uma trajetória num trabalho de extensão rural, tá? Fui dirigente de empresa, presidente de empresa, eu presidia a Codapar num determinado período como interventor, né? E também fui diretor na Secretaria da Agricultura de Produção Animal, e também fui diretor do DEFIS, que é o Departamento de Fiscalização da Secretaria, que hoje é a ADAPAR, né? Correspondente à ADAPAR. E hoje eu não estou considerando aposentado, quer dizer, tecnicamente, do trabalho em si, eu me aposentei e me dedico àquilo que foi um vício desde a infância que eu comecei, que é servir a comunidade. Quer dizer, isso é um prazer enorme que a gente tem de ser útil, né? Naquilo que, sem interesse, a gente possa colaborar com as pessoas. Esse é o objetivo meu hoje, pós-aposentadoria. Muito bem. Aposentadoria jamais, né? Jamais. Como dizia o doutor Rubens aqui, ele disse, olha, quem fica em casa é a artrite na certa, dor nas juntas, rapaz, e assim por diante. Então, isso daí não está no meu portfólio ainda, mas uma hora a gente vai ter que parar. Certeza. Doutor Rubens Gusso, um prazer tê-lo aqui.
Mesma coisa, peço para você presente um pouquinho, né? Nós temos bastante assunto para falar aí da parte de imunologia, mas por gentileza, se apresente para nós, por favor. Então, uma satisfação estar aqui. Obrigado. Dizer que eu sou curitibano e sempre acompanhei meu pai, que era treinador de cavalos, e decidi pela medicina veterinária. Fiz a graduação na Federal, posteriormente mestrado também na Federal, e minha carreira toda basicamente na saúde pública. Inicialmente na vigilância sanitária, onde trabalhei dentro de um grupo de trabalho com objetivos da Comissão da Carne, criada pela Assembleia Legislativa, quando havia muita carne clandestina e outros produtos de origem animal. Ótimo. E posteriormente migrei para a indústria farmacêutica, que é uma indústria pública, que é o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, cujo foco principal é a produção de soros para uso humano contra as picadas da aranha marrom e das jararacas. Ah, que legal. Essa questão do soro é muito importante mesmo. A gente conversava aqui em off, aqui antes de eu entrar, sobre as suas atividades, e comentava que na minha infância, na fazenda lá, a gente tinha na geladeira um kitzinho, né? Daí meu pai, se for, ele ensinava a identificar, né? Se a cobra tiver a cabeça mais triangular, é esse aqui que você aplica, né? Tinha um kit de soro antiofídico e a gente tinha uma certa segurança, né? Hoje não existe mais isso, né? Você não acha nem na cidade. Não, o Brasil passou por uma grande crise de falta de soros nos anos 80. A indústria privada deixou de produzir. Havia uma indústria no Brasil que produzia soros e foi embora. Era uma multinacional, decidiu não mais produzir, porque não há grande rentabilidade. As farmacêuticas, em geral, querem escala. Então, comprimidos, vacinas e soro é um quantitativo menor. Então, o Brasil teve milhares de óbitos, de mutilações por acidentes com animais peçonhentos. Então, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, teve que fazer uma revolução, incentivou a criação e os investimentos, na época, no Instituto Butantan, no Instituto Vital Brasil do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. 3 laboratórios públicos. E foi nessa época que foi criado o Centro de Produção de Imunobiológicos. O CPPI. O CPPI em Piraquara, que eu estou na direção no momento. Que legal. Isso é importante mesmo, porque a gente vê muito acidente em nível de campo, né? A gente vê muito isso daí. Perfeito. Picadura de cobra e tal. E aí, o que aconteceu? Essas 3 fábricas públicas, ao longo desses anos, ainda estão se estruturando com as mudanças de exigências da Anvisa, questões tecnológicas, industriais. É uma situação que tem que ser entendida ainda, até que tenhamos uma produção suficiente para ter os vários soros, porque não é só aranha, serpente, é escorpião, é lonômia, abelha, enfim, uma série de soros antipeçonhentos importantes para a saúde humana. Interessante. Daí provavelmente vai vir o tal do kit para a gente levar lá para a chácara, para a fazenda, enfim. Veja, tem alguns aspectos médicos que não é assim tão simples ter um soro lá na geladeira. Sei. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós acompanhamos um acidente recentemente com jararaca de um profissional. Sei. Ele ficou internado 24 horas tomando soro gota a gota, diluído. Então não funciona. Né? Não é assim, e pode ter reações anafiláticas, alérgicas. Sim. Então é importante que o soro... treinamento, né? Treinamento, acompanhamento médico, não é uma coisa tão simples como se imaginava muitos anos atrás. Eu vou ter o soro e vou aplicar. Às vezes não é... Não é assim também. Não é, e tem riscos. Tem que vir junto com o treinamento. Porque são soros feitos a partir de cavalos. Então chama-se soro heterólogo. Isso, se fosse soro homólogo,
Tudo bem, né? Tudo bem. Menos risco menos de reações. Mas exato. como são heterólogos, tem riscos. Entendi. Bom, antes de voltar aqui para o Pasqualim, eu quero falar dos nossos... Eu sempre esqueço dos nossos patrocinadores, que são os que pagam o nosso programa. Então eu quero mandar um abraço lá para a Zeta Vettori, RT Consultoria e Treinamento, né, que é a responsabilidade técnica, consultoria e serviço de alimentação. E também a DigiWin, Marketing Digital, e o DigiCast, que na verdade é um bem bolado aqui com duas empresas, onde nós estamos aqui gravando o podcast, aqui o DigiCast, junto com uma agência. Então, o que a gente encontrou aqui nesse parceiro, né, o DigiWin, é essa sinergia. Aqui você vem e você tem, além de uma qualidade muito boa na gravação do podcast, você tem a agência toda de marketing trabalhando para isso chegar onde precisa chegar. Bom, posto isto, Pasqualim, nós temos aí amigos, falávamos do Paulo Nocera, né? Sim. Lá de Castro. Depois eu vou voltar na Gisele, que é a sobrinha, que é a filha dele, está com um trabalho importante também, acho que com brucelose, né, Augusto, que você falou. Pasqualim, me conta um pouquinho, você me contava aqui nos bastidores a evolução do Sindivet, né? Nós estamos com o maior sindicato do Brasil, é aqui. Me conta um pouquinho disso. Que você falou. Nós há aproximadamente 13 anos, já estamos antigos. Sim. 13 anos atrás assumimos de uma equipe que vinha conduzindo de maneira brilhante o sindicato, mas na época nós tínhamos apenas 165 médicos veterinários, médicas veterinárias inscritas no nosso sindicato. De lá para cá, nós aceitamos o desafio de levar o bastão à frente. E nessa caminhada, hoje, resumo da ópera, nós estamos com 1.700 médicos veterinários inscritos em dia no Sindicato Médico Veterinário. Pra você ter uma ideia, Zorba, isso é um número extraordinário, porque o sindicalismo passou por uma crise, e passa por uma crise muito grande, uma crise de sobrevivência, sobrevivência principalmente financeira, né? E nós fomos buscar dentro do mercado uma possibilidade adicional também de manutenção do nosso sindicato. Então, hoje, além dele ser o maior, disparadamente o maior sindicato do Brasil da categoria, e também fora da categoria, é um sindicato que tem uma repercussão muito boa e também ela é muito grandiosa comparativamente. Isso não é vaidade que nós estamos colocando aqui, é assumir essa nova responsabilidade. Então, se é grandioso de um lado, aumenta nosso nível de responsabilidade, porque a demanda cresce. Então, nós estamos levando o sindicato nessa condição hoje e trouxemos para a roda também parceiros significativos para, em alguns projetos estratégicos, trabalharmos juntos. Por exemplo, o Sindicato dos Economistas, o Sindicato dos Administradores, dos zootecnistas, dos técnicos de nível médio, técnicos agrícolas e dos engenheiros, de uma maneira geral, engenheiros de todas as vertentes, né? Engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro florestal e assim por diante. Então, isso nos ajudou também a construir um ideal dentro de um programa de saúde, né? Nós temos um programa de saúde, se me permite avançar um pouco mais, que ele é um programa inédito também no Brasil. Por quê? Porque não é eu não gosto da expressão que eu vou usar aqui agora, mas para dar compreensão plena, não é um plano de saúde bica corrida, que você põe no balcão, quem quiser venha, chegue, que nós temos algo para te oferecer nessa área. Não. Ela é toda cuidadosamente construída, esse plano construído, para não deixar o nosso inscrito no plano, tá, no abandono nas suas maiores necessidades. Então, ele é um plano que tem consultorias de alto nível e tem uma relação interinstitucional, não só entre os sindicatos parceiros do Projeto Saúde, tá, mas principalmente para as empresas que nós coligamos, principalmente uma delas que é a Unimed Paraná. Então, há uma compreensão da Unimed Paraná que existe uma corresponsabilidade. E não tem essa questão de eu sou eu, você é você. Não, nós somos responsáveis e corresponsáveis de levar saúde, de levar prevenção
Prova disso que amanhã nós estamos discutindo um novo projeto, que também foi criado e gestado dentro do Sindivete, que é para quem está dentro do plano de saúde, construir um ideal para os idosos, tá? Tirando daquela acomodação, né, que nós estávamos falando, idoso não tem que necessariamente ficar em casa esperando uma visita improvisada, mas trazê-lo para uma dinâmica possível e imaginável dentro de um contexto que a sociedade os irá albergar. Então, a Unimed acolheu muito bem isso e nós vamos construir um projeto desta área, da área de saúde, voltado para idosos médicos e médicas veterinárias, engenheiros e engenheiras e assim por diante. Então, são coisas que estão acontecendo lá dentro. Agora, o que nós, mudando um pouco de assunto, mas não de objetivo, o que só nós não nos agrada é quando as pessoas dizem o que o sindicato pode fazer por mim. Né? E nosso conceito é o que nós podemos fazer juntos. É uma diferença significativa, uma coisinha bem básica. O que nós podemos? Venha, traga a sua ideia. Eu acho que esse nosso encontro aqui também é para isso. Venha e traga a sua ideia. Não, ouse a trazer alguma ideia. Exatamente para isso. Ouse. E não espere que a gente adivinhe as suas necessidades. Né? Então, o sindicato, resumo também, que eu não me estender demais, o sindicato tem um plano de saúde muito bom, tá? E em termos de custo, é um dos mais baratos e produtivos do Brasil, considerado. Se o médico veterinário, vamos dizer, ele tem que ser da região aqui, né? Não necessariamente. Sim, do Paraná. Do Paraná. Ele quer fazer, vamos dizer, uma consulta. Ele já tem um plano. Eu estou falando isso porque nós temos uma audiência muito grande de colegas, de médicos veterinários ou tecnistas. Também temos de empresários, donos de frigoríficos, enfim, donos de empresas de atacado também, varejo de carnes, mas uma boa parcela de veterinários. Então, acho importante isso. O veterinário, às vezes, tem um plano de saúde lá, vão lá no Unimed, já tem um plano particular. Como sindicalizado, ele tem um benefício grande de migrar fazer essa portabilidade para o plano de saúde junto com o sindicato. É o que mais acontece hoje, o que mais acontece. Ele faz comparações do gênero das explicações que eu fiz anteriormente, compara principalmente preço, né, fruto do que se oferece, e automaticamente migra, sabe? Isso tem sido uma constante. Só que, viu, Zorba, por mais que a informação permeie, ela não chega ainda a estar na mente de todos. Tem muita gente que desconhece ainda. Poxa, eu recebi um dia desse, semana passada, a visita de um chefe do núcleo da Secretaria da Agricultura lá de Jacarezinho, Dr. Fernando. Ele veio lá para agradecer uma série de cursos que nós fizemos junto na região de Jacarezinho e tal, agradecer o Sindivete. E ele, quando estava indo embora com a esposa, ele tem 2 filhas médicas, inclusive, uma em Curitiba e outra em Jacarezinho. Ele disse, bom, Pascoalinho, agora eu vou procurar um plano de saúde. Eu disse, o quê? Nós temos aqui. Não, eu não sabia. E voltou de novo e se filiou ao plano. Então, é isso que a gente gostaria de fazer com que a informação permeie mais rapidamente possível. Porque essa garantia de saúde na vida do médico veterinário, de qualquer pessoa, mas em especial da nossa categoria profissional, que tem uma série de riscos na área de produção animal, por exemplo, né? Tem uma série de riscos já iminentes no dia a dia, a gente recomenda não descuidar, tá? Você faça teu plano, é um plano acessível, tá? E você garanta esse lado da tua proteção individual. Ótimo. Depois eu vou voltar num outro assunto aqui, agora eu vou chamar um pouquinho o Gusso, para falar da parte jurídica, que eu acho importante também. Mas, Gusso, nós falávamos aqui da Gisele, né? Gisele Nuceira, né? Sim. Filha do pai, prima minha. E está desenvolvendo um trabalho nesse sentido também. Sim. Conta um pouquinho do trabalho de Gisele, o que você puder adiantar. A Gisele é uma médica veterinária expressiva, de grande atuação no Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. O Tecpar, famoso. Fica na SIC, em Curitiba. E ela lidera um projeto de recuperação da produção de antígenos para diagnóstico da tuberculose, da brucelose, da leucose bovina. E é uma fábrica nova,
que até 2012 funcionava no JuVeV, na sede do JuVeV, paralisou, causou um grande desabastecimento desses antígenos, são programas importantes de sanidade animal, e esse projeto está em execução, deve ser inaugurado no início de 2025, chama-se Laboratório de Insumos Veterinários, LIV, um investimento do governo do estado de 60 milhões de reais, equipamentos, área limpa, então uma coisa assim internacional mesmo, e dá grande orgulho, claro que é um trabalho multiprofissional, esse grande projeto, mas é a Gisele Nocera que nos dá orgulho para a classe médico-veterinária. Uma moça. Pascoalim, a gente estava falando aqui do plano de saúde para os médicos veterinários, já junto com a Unimed lá no sindicato. Me veio uma questão que foi abordada outro dia numa live com veterinários aqui, RTs, responsáveis técnicos. Eu percebo uma evolução já, tanto dos nossos clientes, frigoríficos, casas de carne e tal, eles terem uma assessoria jurídica, não aquela eventual, cada vez que dá um problema, não. Ele paga uma mensalidade lá para um escritório e cada vez que tem uma demanda, uma dúvida, alguma coisa assim, ele pega o telefone, em 5 minutos ele está com um bom advogado que conhece, né, o métier daquele estabelecimento e tal, para dar algumas respostas e tal. E eu vi numa live entre médicos veterinários e zootecnistas que tem algumas empresas fazendo seguro jurídico do profissional. Nós temos alguma coisa nesse sentido lá, não? Não, na verdade, nós temos um setor jurídico que é o grande mote e razão da existência do sindicato, né? Que é você harmonizar relações trabalhistas, né? Você procurar inserir, tem gente que faz de maneira radicalizada, eu estou aqui para proteger um lado em detrimento ao outro. Mas não adianta você matar o trabalho se você não tem um emprego depois na sequência. Exato. Então a política que o sindicato adota é uma política de harmonizar as relações entre empregado, emprego e empregado, empregado-trabalhador, né? E empresário, né? E isso nós temos feito com muita condição especial através de convenção, né? Nós temos convenções e acordos e principalmente orientações individualizadas. Para onde eu vou? Por exemplo, eu quero ser RT, vamos usar essa expressão do RT. Que tipo de contrato eu quero fazer, devo fazer com a empresa? Não é bem o que você quer, é o que a empresa te oferece também. Mas na linha de compatibilização, e isso já está harmonizado com o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária e o sindicato, o RT peça para ser incluído na CLT, ser inscrito no CLT, ser empregado com carteira assinada, tá? Porque você fica com uma segurança jurídica maior de ambas as partes, Todo e qualquer contrato fora do CLT tem fragilidades, tem possibilidades, porque você sabe que nós temos no Brasil muitas incertezas jurídicas ainda. Ou pelo menos que ele possa optar, né? Que ele possa optar. Então a gente recomenda ao empregador e ao empregado que essa relação seja uma relação constituída à luz da legislação da CLT, carteira assinada. Tantas horas, pode ser com horas, na nova legislação trabalhista que saiu, ela dá mais segurança para as partes, mais garantia para as partes. Porque eu percebo, Pascoalim, eu já me incluo nessa observação, a questão do profissional ser um CLT ou não tem muito a ver com vocação, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muita aptidão por risco. Então, e o CLT não tem. Então eu vejo assim, se eu tiver a opção, né, por exemplo, eu sou um RT, eu tenho um escritório eu sou um autônomo, eu tenho um escritório de responsabilidade técnica, que nem o meu aqui, de consultoria, segurança de alimentos e tal, e me agrada, desde que acabei de perguntar para você, porque é uma coisa que é uma constante, nós estamos sempre voltados para essa parte jurídica, por isso que eu te perguntei. Então, eu como médico veterinário RT, eu posso ter a opção de escolher se eu vou ser um CLT, com todo esse equilíbrio e estabilidade, mesmo que você falou,
né? Que para algumas pessoas é mais importante do que para outras, ou não sendo CLT, como que eu posso estar junto com você lá no Sindivete, né? Também desfrutando desse conglomerado de profissionais e, como você falou, estão focados, né, na qualidade, no bem-estar e em desenvolvendo a profissão. E aí vem esse comentário, quer dizer, tem condições da gente... então, se, por exemplo, o veterinário não só trabalhista, se ele tiver uma demanda, pelo que você me falou, uma demanda externa, vamos dizer, algum questionamento, pode ser até relativo, pode ser até trabalhista, mas se ele tiver uma relação de trabalho, vamos dizer, o RT que é independente, os jovens agora que estão saindo estão tendo muita dificuldade, porque o jovem ele vem com um domínio muito grande do digital, da marketing, e planilha, e redes sociais, e na hora que esse recém-formado pisa num chão de fábrica lá, para mexer com os peões que estão lá desossando e tal, existe um choque de gerações gigantesco, um choque cultural gigantesco. Daí eu vejo que tem muitos RTs que não conseguem se comunicar, e daí o sucesso dessas plaquinhas, né? Aí põe plaquinha para desossa, plaquinha para isso, plaquinha, porque não conseguem se comunicar. E isso ali, logo ali na frente, às vezes dá um problema, às vezes jurídico, porque o RT acaba tendo um problema para fazer o seu trabalho. Então eu digo assim, eu cheguei dessa volta toda, o cara que tiver um problema jurídico e não necessariamente tem a ver com questão trabalhista, também tem um amparo lá dentro. Bem lembrado, nós abrimos essa condição hoje no nosso sindicato. E viu, Zorba, nós conseguimos hoje, de maneira instantânea, resolver problemas que poderiam ser complicadores no futuro. Certo. É um pequeno, não é nem problema, é o entendimento do momento de uma determinada questão que ele levanta que pode gerar um problema complexo no futuro. Então, essas consultas instantâneas, fora da linha do CLT, muito, né? Ajuda demais, demais. Mesmo que você vai formatar um contrato entre as partes que não seja, obviamente, contratação com carteira assinada, você tem que ter a expertise de também você ter de antever os teus direitos, sabe? E se eu amanhã me acidentar, que proteção que eu tenho, que seguro que eu tenho, que garantias que eu tenho, né? Então, às vezes, no sentido de vontade de começar a iniciar um trabalho, o veterinário se descuida com essas partes, aí naturalmente necessárias de serem refletidas e providenciadas. Você tocou num ponto interessante que, por exemplo, eu, por indicação de veterinários, eu fui atrás, a gente como autônomo e uma empresa que precisa da nossa presença, como você falou, a gente tem que ter uma certa cobertura em caso de doença, né, um seguro jurídico, porque é você e você mesmo, não tem, né? Aí eu fui atrás de uma empresa, Augusto, que fazia esse seguro de vida, o seguro parcial, o seguro total, civil. O seguro civil e tal. E era uma empresa de falcatrua. Tomei um prejuízo grande, mensalidades e jogadas fora, e é uma empresa que está ativa ainda no mercado, uma empresa de seguros, não vou dizer o nome para não me dar confusão, mas uma empresa que me enrolou e deve estar enrolando médicos veterinários e demais profissionais da área aí, autônomos aí, você entendeu? Ah, não, porque aqui você tem não sei quantos % de seguro jurídico, se der algum problema, tem um seguro não sei o quê, se você ficar acidentado por um tempo, tem uma cobertura tal. Quando você vai ver, não é nada daquilo, e daí você questiona, você não acha com quem falar, aí os boletos continuam chegando e você não quer mais pagar porque você não está sendo atendido. E aí vira uma bola de neve, e eu entrei numa roubada dessa. E daí por isso que eu chego nesse sentido, lá com você, lá no sindicato, você sabe onde estão as pessoas, você sabe que você está falando com gente íntegra, como você falou. Eu já estive à frente de associações, fui vice-presidente da Anclivepa, estive como presidente da Fundação Iniciativa, que trata de crianças em risco social. A gente sabe que quem está nessas, entre aspas, roubadas que nem a gente, né, que entra numa associação, num conselho, num sindicato, a gente tem uma vocação por servir.
Ah, mas como é que o cara está lá? Ele quer alguma vantagem? Não, é que a gente gosta e quer fazer as coisas por alguém. Você me permite, Zorba? Pode falar. Oportuníssima essa tua colocação. Eu não tenho Recebemos eu críticas, tenho vergonha do que eu vou falar, mas não tenho vergonha de dizer que o desafio continua implícito nas nossas diretrizes lá do Sindivet. Uhum. Essa questão do seguro pessoal profissional, nós estamos há mais de 2 anos pesquisando empresas e tem uma variação de comportamento delas, às vezes, muito incompreensível. E nós estamos indo nas raízes do porquê. Mas se ele fizer isso, mas se ele se acidentar nessa condição, e se você não for nas raízes dos porquês, das perguntas, você pode colocar exatamente como você falou. Você faz um seguro achando que está protegido e não está protegido. Né? Não está protegido. E acidentes acontecem, não só acidentes pessoais, como com clientes também, que às vezes processam o próprio profissional, isso hoje está muito comum, os meus direitos são de todos, né? Então os profissionais são susceptíveis hoje a críticas, a processos jurídicos oriundos dos seus clientes, dos seus profissionais, da sua clientela. Então isso também. Agora, o que nós temos como desafio é desvendar até o final do ano qual é a melhor empresa, quais são as melhores empresas que nós vamos selecionar. Estamos conversando com muitas delas, fazendo um exercício muito grande. O Dr. Adolfo do CRMV está junto conosco nessa caminhada. Aliás, esse é um projeto que nós estamos ombro a ombro, ele já era quando estava no sindicato, e agora ombro a ombro no conselho. Tudo que visa proteger o médico veterinário, a médica veterinária, nas circunstâncias do exercício da sua atividade profissional. E, Gusso, você teria mais ou menos um número ou exato ou aproximado da quantidade de acidentes aí que envolve o médico, vamos dizer, questão de brucelose, que nós falamos agora da Gisele, no campo, né? Teria mais ou menos uma ideia, quantos acidentes por ano disso daí, ou a questão de doenças também, infecciosas, transmissíveis, né? Você tem algum número nesse sentido, na questão imunológica também? Olha, eu diria assim que mais importante que os números é justamente o risco que os profissionais estão sujeitos, principalmente com relação ao manejo, né, de bovinos contaminados. Isso. Então, esse trabalho do diagnóstico e ter as ferramentas para fazer o diagnóstico é o que o Tecpar está retomando. Que legal. Nós vamos ter disponível um antígeno para que esses rebanhos todos tenham uma sanidade melhor. E olha, até me permita uma experiência que eu tive num frigorífico. A dona do frigorífico, que convivia comigo ali nas minhas visitas e tal, cheguei 2, 3 vezes lá. Cadê como era o nome dela? Acho que era a Anice. Cadê a Anice? Não, a Anice não veio. Ela tá com... Mas o que ela tem? Não, ela faz dias que ela está com uma febre muito grande e os médicos não descobrem e fazem exames e dão antibióticos, daí baixa um pouco a febre, daí volta a febre. Daí eu perguntei assim, você falou para o médico na consulta que você mexe com carne? Não falei. Falei, então fale com esse. Já com vontade de mandar o médico para aquele lugar, né? Porque numa simples anamnese, você pergunta qual que é a tua profissão, o que você faz. A moça, eu não me lembro agora, ela estava com uma zoonose, que ela foi contaminada pela carne. E aí, com a tetraciclina lá, resolveu, que a gente faz no campo isso, né? Então, eu acho assim, precisava ter, eu acho difícil isso, mas enfim, a classe médica humana está devendo isso também, não está para a sociedade, de conhecer um pouco de zoonoses. Quer dizer, você tem esse pessoal que trabalha com animais, às vezes pega doenças que os médicos não fazem ideia, enchem o paciente de exame de sangue lá e não faz aquele exame específico, porque não sabem. Exatamente. Essas doenças de saúde ocupacional, né, eu diria, e esses ciclos dos parasitas, dos vírus, das bactérias, têm que ser dominados pelo médico. O médico de eu vou humanas, dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A cisticercose, que é muito frequente ainda no país, tanto em bovinos, menos já em suínos,
A indústria de produção de suínos melhorou muito no Brasil, no Paraná, mas ainda existe. E as sequelas no ser humano são muito grandes. A neurocisticercose, por exemplo, é um agravo, parece, né? É muito mais comum do que parece. E são doenças negligenciadas, chamadas negligenciadas. Tanto do ponto de vista de programas de controle, como de conhecimento pelos profissionais médicos. É isso mesmo, é isso mesmo. Então eu vivi na prática isso, viu, Pasqualino? A pessoa estava doente lá, os médicos não sabiam o que era, daí vai lá, ela chega lá no consultório médico, lá, o meu veterinário falou que estou com algumas zoonoses. Investigue isso, foi lá e deu certo. Um dos trabalhos que nós estamos fazendo, e o Dr. Rubens, por ser nosso vice-presidente, é o carro-chefe que nos traz várias soluções, sugestões, é a interface com a medicina humana. Sim. Qual é, de fato, o denominador comum da saúde única na prática? É praticar a saúde única. É praticar, é trazer para a roda todos os agentes que compõem. Então, isso o Sindivete está fazendo sempre no mês de novembro, que é o mês considerado o mês em comemoração à saúde mundial, à saúde única. Tá? Nós trazemos um evento do qual o médico faz parte, o bioquímico, o farmacêutico, o veterinário, o biólogo. Você faz buscas, interfaces, porque não adianta você, médico veterinário, ter a compreensão da brucelose e o médico humano não chamar isso para o seu protocolo. Né? Não dar importância a isso e desconsiderar isso. Né? Ou, acima de tudo, não conhecer a atividade, a doença, melhor dizendo. Viu, Zorba? Eu queria aproveitar, posso dar uma sequência aqui? Fica à vontade. Ainda dois temas que eu queria abordar. O primeiro tema seria da questão da salário. Salário não se constrói no diploma, se constrói pela qualidade e qualificação profissional. Isso nós temos dito para todos. Não, Pascoalinho, mas a prefeitura municipal, claro que tem salários ridículos, postos em concursos públicos de prefeitura. Mas sempre tem que olhar o concurso como um todo e a oportunidade como um todo. Às vezes o indivíduo é de uma cidade bem do interior, ele mora na cidade, o efeito de R$3.000 para uma jornada de 20 horas, ele mora na casa própria, tá? É um outro tipo de cálculo que você tem que fazer. Mas, de qualquer maneira, o sindicato não tem ingerência, interferência, tá? A não ser em CLT. Tudo que é serviço público, federal, estadual e municipal, são negociações, tá? Que a gente busca fazer, orientações que a gente busca e faz, né? Para orientar as prefeituras de que maneira que ela pode preparar um edital que seja justo o salário. Agora, o que nós temos falado, pessoal, é o seguinte: você entre, prove a tua capacidade e cria a necessidade e a dependência. Gere o valor, né? Gere valor. Aí você vai ser reconhecido. Aí você vai ser reconhecido. Na iniciativa privada, isso é muito forte. Você se submeta a uma condição, às vezes, não ideal, até às vezes injusta, de salário, tá? Mas dê oportunidade a você e a teu contratante de que você tem capacidade a ser demonstrada ao longo da tua jornada. Eu uso até como exemplo, em algumas ocasiões, o seguinte: você é RT do frigorífico, amanhã eu gostaria de vê-lo como sócio dessa empresa. Sócio dessa empresa. Para isso, você tem que evoluir. Faça além, entregue mais do que ela é pedida no seu contrato de trabalho. Então, isso é fundamental. Eu sei que nós vamos falar um pouquinho de cadeia produtivas depois, e a questão também dentro do Sindivete, essa questão de salário, está, para tentar concluir, intimamente ligado com a qualificação profissional do colega. Você sabe que nós estamos produzindo massas de profissionais hoje. É uma brutalidade, é um estelionato que está sendo hoje cometido no Brasil com a medicina veterinária. Se me permite, Pascoalinho, o Brasil ultrapassou 600 faculdades ou universidades de medicina veterinária. Meu Deus. A França tem 7. Os Estados Unidos não passa de 20. Então, e o Brasil tem 600. Então, existe um problema sério acontecendo. Isso, sabe do que eu gostaria de deixar registrado para todos vocês? É o seguinte: você deposita naquela faculdade que você está cursando o seu curso acadêmico todo o seu ideal futuro.
E essa faculdade, eles não exigem a qualificação profissional. O próprio aluno, a gente foi aluno e sabe, a gente sempre almeja o dia seguinte, que é o diploma. Mas na caminhada do aperfeiçoamento, da oferta profissional do ensino, e não há movimento praticamente nenhum dos estudantes, até tinha mais antigamente, de exigir daquela entidade de ensino a qualidade do ensino que ela deve prestar. Tem faculdades hoje, infelizmente, isso é uma coisa que está correndo solta no Brasil todo. Não existe um controle de qualidade das faculdades mais de medicina veterinária. Estou falando da medicina veterinária, mas falamos isso com o Sasaki, no outro podcast. Então isso é um perigo muito grande. É um perigo, estamos formando noturnamente, diurnamente, diuturnamente, à distância. Houve uma tentativa de como é que você vai... Só que daí, Zorba, aí vem a frustração. Estudando à distância. Porque tem um investimento, e nós temos cálculos lá, quanto que você investe para se formar. Esse dinheiro, se você fizesse uma poupança e tivesse um outro emprego, você estaria mais garantido para o teu futuro do que... E daí fica frustrado, vai pegar o diploma, não sabe absolutamente quase nada, e não consegue emprego. Não consegue emprego. Você tem que conseguir um emprego por demonstração de qualidade profissional. E não de diploma. Diploma não dá emprego. Tá? É muito bom isso aí. É bom falar disso, porque nós falamos com o Sasaki aqui, com o presidente do conselho, essa questão da prova, né? Uma espécie de uma prova, tipo da OAB, uma prova de proficiência. Teste de proficiência. Teste de proficiência, né? Então parece que isso aí também está sendo estudado, né? Tá. Agora, falar em estudo, eu tive estive num curso do Sindivet, acho que esse ano, até no começo, de rotulagem com a Cássima. Você fez, fiz lá o curso. E eu queria que você falasse um pouco, porque isso é mais uma outra coisa, que a classe de médicos veterinários e dos zootecnistas que buscam aprimoramento podem desfrutar disso com uma tranquilidade que, para mim, me superou muito as expectativas. Inclusive, o Sasaki na época estava lá, né? Mas ele não era presidente do conselho ainda, não. Mas foi um curso de rotulagem, de uma coparticipação lá com o Sindivet. Conta um pouquinho para a gente como que funciona essa questão de cursos, o que vem pela frente, como que você identifica a demanda. Conta um pouquinho disso aí. Eu quero agradecer a oportunidade desse tema que você nos dá. E a você dirigimos a palavra também, como tudo que nós estamos comentando aqui. O Sindivet está ainda testando um modelo de capacitação. Nós estamos com parte do nosso orçamento muito grande, uma parte forte, voltada a capacitar em cursos que é denominado por nós oportunidade de atualização. Por exemplo, você é RT numa indústria de carnes. Você está lá diuturnamente, né? Trabalhando direto, você não para às vezes para refletir e nós não paramos também para ouvi-lo. Você deve ter muitas indagações no seu dia a dia de trabalho e não tem para quem trocar, não tem com quem trocar, não tem um curso que seja oferecido. E às vezes o investimento que você deve fazer é muito caro e requer altos investimentos até. O Sindivet tem feito a maioria dos seus cursos gratuitos, praticamente quase todos eles gratuitos, tá? Primeiros socorros em equinos, e testamos várias, agora estamos com oftalmologia para pequenos animais na Quem pista. Quem está dando aula lá de oftalmo para pequeno? Oftalmo vai ser o professor Felipe Volke. Nossa, ele está construindo, estamos construindo isso a 4 mãos, 6 mãos. Odontologia também fizemos um curso e pretendemos fazer mais. Na linha de carnes, nós fizemos rotulagem de alimentos, estamos fechando o estado do Paraná com todos os cursos, para todos os RTs, para todo o pessoal de CIP, SIM, SUSAF, tá? Então, porque você não adianta fazer um curso aqui e descobrir o Paraná. Nós vamos tentar cobrir, estamos quase chegando lá, faltam umas 10 regiões, tá? E nós vamos programando até o final do ano fechar com esse curso de rotulagem. Porque rotulagem dá a impressão que é um rótulo e ponto final. Não. É você decodificar o que está dentro do produto. É dimensionar o que está dentro do produto. Qualificar melhor o que está dentro do produto. Bem complexo. Tá? Então, nós estamos com uma série de treinamentos previstos para o ano também de 2025 e até fazer um
um ideal de treinamentos para a nossa classe veterinária. Agora, o ideal mesmo é que isso seja construído por você na tua região. Se você nos trouxer uma demanda coletiva na sua região, para qualquer tema que seja comum a esse grupo que vai reivindicar, o Sindivete vai estudar com muito carinho, com muito profissionalismo, procurar atendê-los na sua necessidade cotidiana. Tire, extraia do seu dia a dia as suas dificuldades, construa uma necessidade, traga até o sindicato, e o sindicato tenta estruturar um ideal de curso para que você não fique desamparado. Aí, depois que a região descobre que curso em cortes de cordeiro, tudo curso oportunidade que a classe pode proagir, sabe? Que pode crescer, que pode melhor representar naquele setor que ele está trabalhando. Tá? E vamos crescer mais, se Deus quiser, porque a prioridade nossa hoje, tá, é a atualização profissional. Não estamos querendo competir com curso de mestrado, graduação, nada. E a questão ambiental. Deixa eu só falar da cereja do bolo, desses cursos todos, e que são os cursos relacionados a meio ambiente. Que o sindicato tem proporcionado e com uma integração multiprofissional. Multiprofissional. São cursos fantásticos. A questão do bem-estar animal deve estar presente. E meio ambiente realizados em áreas de recuperação ambiental com produção sustentável, né, Pascoal? Sim. Esse é o grande, junto com a FAEP, que nós conseguimos uma inédita parceria com a SPVS e com a Universidade Federal do Paraná, nós montamos um ideal, é uma convivência que uma parte do curso é na Mata Atlântica, de recuperação de solo, de recuperação de mata nativa e de manejo sustentável, quer dizer, produção sustentável. É esse o mote do nosso curso. Entendi. O médico veterinário tem que entender de todos os componentes da cadeia produtiva. Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre a carne, eu também tenho alguma coisa reservada para isso. Eu já vejo a necessidade de chamá-los de novo aqui. Nós estamos caminhando para o final já, mas antes disso, tem uma coisa que me perguntam muito, que eu já vou transferir para vocês darem suas impressões pessoais. Nós estamos caminhando já para os 5 minutos finais, 10 minutos. A questão do Comesp, SUSAF, esse movimento que está acontecendo agora, os donos de frigoríficos vêm para a gente e perguntam o que vai acontecer, como é que vai ser agora? Fiscalização, sim, pode virar CISB, o que vai... Nas tuas palavras, entendendo que nós temos uma audiência diversa, né? Tem aquele bem técnico, tem aquele atacadista e varejista de carnes, explicar o que está acontecendo esse movimento agora. Produtos de origem animal é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade da medicina veterinária. Trazer para si essa responsabilidade que é inerente à nossa atividade profissional. Primeira questão que a gente diz, se você está lá no teu município, não delegue a terceiros uma responsabilidade que é sua. Para você melhor qualificar um produto de origem animal, requer o conhecimento do profissional médico veterinário, seja um embutido, um salgado, um emulsionado, qualquer produto que seja industrializado ou que receba um processo de primeiro degrau de manipulação, tá, industrial, ele tem que ser supervisionado, tem que conhecer o médico veterinário e não deixar isso para terceiros. Essa é da nossa responsabilidade. Para isso, busque conhecimento, tá? Interaja, porque você será cobrado pela essa inerência da qualidade do produto que você vai atestar no final da linha. Tá? Nós estamos achando isso, além de uma oportunidade ímpar para a classe, para os médicos veterinários, uma oportunidade de trabalho extraordinária. Agora, procurem profissionalização nesse setor. Tá? A questão do mundo da carne, por exemplo, é um mundo da carne, é um grande universo você pesquisar. Tá? Então, isso você tem que conhecer a carne de ponta a ponta. Se eu me proponho a fazer um charque, eu tenho que saber da origem, a cadeia produtiva da carne. Não é só saber o processo industrial do charque. Eu não vou industrializar uma carne imprópria se eu não tiver essa noção de origem de cadeia produtiva, da produção em si. Tá? Então, essa questão do SUSAF, por exemplo,
é uma oportunidade de você, que está lá num determinado município, produzindo um produto de altíssima qualidade, de transitar pelo Brasil todo com o teu produto. Você não ficar no nicho de mercado do teu município, que às vezes se produz muito mais do que é assimilado no mercado local. Então, o SUSAF vem com essa qualidade, com essa proposta, com esse propósito, tá? Qualifique teu produto, registre teu produto a contento, monitore a qualidade, não é você produzir instantaneamente, é monitorar cotidianamente essa qualidade, que o seu produto vai ser estabelecido no Brasil todo. Teve alguém que não gostou dessa medida? Bom, os empresários, depois que começam a entender isso, que era como eu explicava, dessa maneira que você falou, eu falei, nós já fazemos os controles aqui. O que nós vamos fazer agora nós vamos ter a oportunidade de expandir esse comércio sem correr risco nenhum. Nós vamos simplesmente nos preparar para crescer. Para o médico veterinário também é uma boa, o mercado de trabalho para ele também se amplia, e principalmente para o nosso negócio principal, que é levar uma carne de qualidade, um alimento de qualidade. Para o consumidor é perfeito. Exatamente. Né? Como nós comentamos aqui com a Cássima, o Brasil, a legislação de alimentos no Brasil é uma das melhores do mundo. Por que é difícil de fazer acontecer? Porque, na verdade, o tamanho do país é gigantesco. Né? Então, o que você consegue fazer com uma certa facilidade aqui, né, em determinados lugares do país, não chega, né? Então, você precisa tentar diminuir o país do ponto de vista de alcance técnico, né? Agora, viu, Zorba, tem uma coisa que o SUSAF imprime. Ele é feito, basicamente, para o pequeno e médio negócio, tá? Pequena e média agroindústria, tá? Para que ela tenha uma condição de alçar mercados terceiros, tá? Segunda questão é o seguinte, essa visão de responsabilidade da indústria, da grande indústria, por exemplo, ela tem toda uma logística estabelecida. A logística do frio, da vida útil de prateleira, tal, quer dizer, transporte da mercadoria e tal. Essa pequena e média produção tem que se preocupar com não só produzir, não só industrializar, e saber como é que essa produção vai e deve chegar lá no outro estado vizinho. Não é você despachar um bom queijo que sai com todas as qualidades daquele município lá, não tá num bom. Bagageiro de ônibus, aí vai o quê? Vai ser prejudicado o quê? A indústria matriz da produção, a produtora. Então isso tem que ser até às vezes denunciado pelo próprio empreendedor. Se olha, meu produto está sendo vendido, mas esse comprador está enfiando em ônibus e vai chegar de maneira imprópria para o consumo na outra ponta. Então, são variáveis, N variáveis que vão estar presentes, veja bem, mas isso é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, porque aquela de que você restringia o mercado para produtos de produção estabelecida em pequenas produções, agora já não existe mais. Você pode mandar o queijo da canastra, vem de Minas Gerais para cá, nessa condição de SUSAF. Nós podemos transportar o nosso mel daqui para outros estados, tá? Alçando isso. Não entra o CIF, né? O CIF já tem uma outra condição, uma outra categoria, que também a gente está preservada essa questão da qualidade. O importante, gente, é o seguinte, é produzir alimento com qualidade e ser responsável por toda a cadeia produtiva também, ou ter um olhar para toda a cadeia produtiva, tá? Não adianta eu montei uma indústria, eu estou recebendo o produto aqui, leite. Não, você tem que ser responsável pela produção qualificada do leite. Senão você não vai produzir um produto qualificado. Esse produto aqui vai ter uma vida útil de prateleira muito menor, ou nem chega a ter uma vida útil, ele já sai com comprometimento, tá? Então, a qualidade da matéria-prima, a industrialização, o transporte, a vida útil de prateleira... Melhorou muito, né? Está melhorando, tem que melhorar mais ainda. Tem que melhorar mais ainda. Bom, eu agradeço demais. Augusto, antes de dar tchau para a turma aí que está nos assistindo, suas considerações finais e o meu agradecimento aqui do podcast, meu agradecimento pessoal. Foi um prazer te conhecer. Obrigado pela tua contribuição. Por favor. Só deixar uma mensagem aí para os colegas, para a categoria, da importância do sindicato, e de um sindicato forte, com participação. Juntos somos mais fortes. Podem ter certeza. É isso aí. E outra, né? Um sindicato de pessoas que
não estão ali no sindicato. Você, por exemplo, trabalha, tem suas atividades, você também não é diferente, que nem a gente comentava aqui. Estou fazendo o podcast aqui, mas daqui a pouco eu estou indo para o frigorífico, vou para o chão de fábrica, né, Pascoalinho? Então a gente não está chutando, nós estamos indiretamente ligados a essa parte operacional e de gestão, tudo. Enfim, suas considerações finais e o meu muito obrigado. Foi um privilégio ficar na tua frente aqui e trocar essa ideia, mesmo que rápida, né, porque passa rápido, mas suas considerações, Pascoal. Eu agradeço, na verdade, não é um convite, é uma boa convocação que você fez à nossa pessoa. Temos uma grande estima pela tua pessoa, você sabe bem disso. Isso que nós estamos colocando na mesa é para criar ainda mais uma dose de estímulo adicional ao teu dia a dia. Tá? Mas a nossa despedida se dá no seguinte nível: nada se faz, na mesma esteira que o Dr. Rubens coloca, nada se faz sem o conjunto. Então eu quero agradecer à nossa diretoria do Sindivete, tá? Aos nossos conselheiros, tá? Do Sindivete, que tem feito a diferença, e principalmente a você, sindicalizado ao Sindivete. Você tem direitos, mas também tem deveres. Você traga as demandas de maneira mais sólida possível, mais constituída possível, e nós estamos aqui para estudá-la. E você que não é sócio, tá? Vale a pena pesquisar e vir até lá. Nosso trabalho é um trabalho espontâneo, de dedicação a uma sociedade e a uma classe médica veterinária que merece ter cada vez mais um crescimento profissional reconhecido pela sociedade paranaense e brasileira. Ok, obrigado, Pascoalinho. Opa. Obrigado, Gusso. Você que esteve com a gente até agora, esse foi o Podcast da Carne, o 5º episódio. Quero agradecer demais aqui a presença dos amigos aqui do Pascoalinho e do Rubens. E dizer que nós temos a 2ª temporada já engatilhada. Eu tive um prazer muito grande de falar com a Paula Heloise e com o Greg, já confirmados. Nós temos a Fabiana Silvério para vir falar da dieta de proteína da carne também. E eu ainda estou estudando para fazer um conteúdo junto com o Rabino Pablo Berman também, para vir falar da carne no Velho Testamento e das visitas dele que ele faz nos frigoríficos de exportação, porque as carnes que vão lá para o Oriente Médio e tudo, para aquela região, tem que ter um corte específico e tal. Eu queria muito ouvir o Rabino a respeito disso. Para você que esteve com a gente até agora, eu agradeço muito nossos patrocinadores aqui, a Zeta Vettori, a RT Consultoria e Treinamento, e também a DigiWin e a DigiCast, que estão com a gente aqui nessa parceria. Muito obrigado e até a próxima.